Achou que não ia ter resolução da FUVEST? Achou errado, otário! Fala, sua louca, seu louco, o Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque a partir desse vídeo aqui a gente vai começar as resoluções da FUVEST, então, a última prova aí do ano passado, 2022 para 2023, História então, mas antes de continuar, é claro, pô, já dá aquele like, né, esperto, maroto aí, já deixa também o seu comentário no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e segue a gente em todas as plataformas. Quero saber se você está acompanhando as resoluções, exercícios aí e também se você está acompanhando as polêmicas, os comentários aí sobre atualidades e tudo mais. Mas vamos resolver então essa questão aqui 40 da FUVEST 2022-2023, falando aí sobre história brasileira, história, né, latino-americana também. Mas começa lá com vocês. Cadê aqui? Pô, achei a canetinha. A Exposição Internacional do Centenário de 1922. Lembra, Exposição Internacional do Centenário de 1922 no Rio de Janeiro, associado lá ao governo do Epitácio Pessoa, né, que tinha assumido o poder após o contexto lá da Primeira Guerra Mundial, até também, né, a gente pode assumir lá a situação de transferência de poder ou mudança de poder ali, melhor, né, no contexto do final do governo do Delfim Moreira, vice, né, do Rodrigues Alves, que morreu vitimado pela gripe espanhola antes de tomar posse e tal, e a eleição do Epitácio Pessoa, que tinha participado como ministro das Relações Exteriores da Conferência de Paz de Versalhes, por sinal, é muito importante aí, né, na participação brasileira também lá na Conferência de Paz de Versalhes. Mas está aí falando da, né, o centenário da independência, essa exposição internacional no centenário da independência, 1922 aí, no Rio de Janeiro, constituiu uma versão brasileira grandiosa, embora anacrônica, fora do tempo, né, mas uma versão brasileira grandiosa, das exposições do século XIX. Lembre que ocorriam exposições lá no século XIX, como até, né, a Torre Eiffel foi construída lá na Exposição Internacional de Paris, em 1889, destinadas a celebrar o ideal nacional. Para essa mostra, o México, então aí ó, vai falar do México, enviou uma importante delegação com farto material de exposição, tendo inclusive construído um pavilhão especial para abrigar seus produtos. É que nesse contexto também, né, apresentavam-se invenções ou produtos aí relativos ao país, então essas exposições internacionais eram importantes também para a divulgação do país nesse momento. Para abrigar seus produtos, está aí José Vasconcelos, 1881 a 1952, o filósofo intelectual mexicano de maior destaque, chefiou a delegação mexicana. No final da exposição, o México deixou no Rio um Cuauhtémoc carioca, olhando para a Baía de Guanabara, e Vasconcelos, né, o filósofo lá então mexicano, partiu levando uma bagagem de mitos nacionais brasileiros. Está aí Maurício Tenório Trilo, um Cuauhtémoc carioca comemorando o centenário da independência do Brasil e a raça cósmica. Desculpe aí pela pronúncia do Cuauhtémoc, mas o que é interessante é que Cuauhtémoc, até eu separei aqui um comentário, já vou mostrar para vocês, mas é uma estátua então, até aí, ó, vocês já estão vendo, vou até sumir um pouquinho aí só para vocês, deixa eu ver se some, pão, sumiu. Essa então é a foto da inauguração dessa estátua, então que o texto está falando, né? A estátua do Cuauhtémoc, também chamado de Cuauhtémoczin ou Guatzimuzin, foi o último Tlatoani de Tenochtitlan e o último Huey Tlatelolni azteca que não foi empossado pelos espanhóis. Seu nome pode significar tanto ataque da águia, na língua nahuatl, né, aí, como também pode ser interpretado como sol se pondo. Né? Então, tá interessante para vocês essa estátua. Né? Prof. André também é cultura, tá aqui a estátua também para vocês, a referência aí, e dá um zoom aqui também. Vou até dar uma sumidinha de novo para vocês verem tudo, né? E até aproveitando aí agradecer, né,
ao site, eu vou deixar aí, né, acho que é Acervo de Monumentos do Rio de Janeiro lá, vou deixar no link aí na descrição também o site para vocês verem lá, e agradecer, é claro, aos autores das fotos, mas lembrando aí que nós temos, né, só para você visualizar o que era esse Cuauhtémoc aí. Espera aí que eu acho que agora eu... Bom, vamos lá então. Então, no ano seguinte à celebração do centenário da independência do México, o governo mexicano enviou ao Brasil uma delegação para participar de festejos do centenário da independência brasileira. Então, no ano seguinte à celebração do centenário da independência do México, então 1922, 1921, lá 1821. O governo mexicano enviou ao Brasil uma delegação para participar dos festejos do centenário da independência brasileira e escolheu para simbolizar o seu país a figura de Cuauhtémoc, imperador azteca que morreu na luta de resistência contra os conquistadores espanhóis. A partir do excerto, é correto atestar a seguinte semelhança entre os dois países, entre o Brasil e o México. Então, quais são as semelhanças aí? A defesa da Revolução Mexicana não apareceu aí falando nada de Revolução Mexicana, né, envolvendo lá, pode falar guerrilheiros, né, ou, sei lá, lutadores aí da população e tal, como Emiliano Zapata, Pancho Villa, a questão lá do Porfiriato, e o Brasil não defendeu aí em nenhum momento a Revolução Mexicana. E das ideias de supremacia indígena, bom, ressaltou a figura aí, né, não só do índio aí, né, do imperador, no caso aí azteca, mas, né, indígena, melhor, né, o originário e tal. Mas a questão, né, também até falou lá de mitos nacionais, né, de que o representante mexicano levou mitos nacionais na sua bagagem e tal. Não está falando sobre isso, não. Então, né, a alternativa A já está, por enquanto, a mais errada, né? E ele está perguntando semelhança entre os dois países. Bom, a valorização dos símbolos nacionais. Ah, interessante. Já diria o cowboy e o garoto vaca. Primeiro, justamente essa ideia de que é um símbolo nacional lá, né? E também aqui que ele coloca de novo no texto, né? Tá ali, ó, levando uma bagagem de mitos nacionais brasileiros. Bom, então essa primeira parte aí já de símbolos nacionais, interessante. E do conhecimento mútuo na América Latina, interessante também, né? Até porque eles estão promovendo essa troca aí de valores culturais nacionais ali, de figuras importantes, né, na própria história indígena, né? Então essa alternativa, já diria o cowboy e garoto vaca, está muito interessante. Vamos para C. O reconhecimento da superioridade do passado mexicano associado aos astecas. Aí também tem semelhança isso com o Brasil. O Brasil ele fazia parte do Império Azteca, né, que estava lá mais para a região próxima ao México, lá, né, Planalto de Yucatán, Península de Yucatán e tal, não sei o que mais. Mas não, né, na verdade, não é semelhança com a história do Brasil. Mas a alternativa C está certamente errada aí. A letra D. A dissolução das identidades nacionais, dissolveram as identidades nacionais em favor das identidades continentais do continente inteiro ali? Não, né? Tem identidade nacional presente aí, não só na liderança asteca ali para os mexicanos, mas nesses mitos brasileiros aí que, né, o representante mexicano levou na sua bagagem. A alternativa C está certamente errada, porque apesar de algumas situações, né, de marginalização ainda cultural, ocorre essa valorização da identidade mais nacional e não continental, do continente, de uma América só. A letra E, né, a rivalidade entre os países latino-americanos, rivalidade entre esses países aí na forma de celebrar os centenários. Tá falando de alguma coisa de rivalidade? Eles se encontraram, trocaram presentinho, né? Tipo, digamos, um levou lá uma estátua, outro levou os valores culturais e tal, nacionais. Então, não falou de rivalidade. A alternativa E está exatamente errada. Portanto, a alternativa correta é a letra B, de Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande. É isso aí, espero que você tenha, então, gostado dessa resolução da FUVEST. Para você que está se preparando aí para a FUVEST, então, já faz tudo aquilo que a gente sempre pede aqui e espalhe, então, para os coleguinhas aí que
que você conhece que vão prestar a FUVEST também, que o Prof. André do História em Casa começou a partir desse vídeo a resolução, então, das questões da FUVEST. É isso aí, até a próxima resolução, que já sai daqui a pouquinho. Vou tentar fazer 2 resoluções por dia, por dia, como eu venho fazendo aí. Então acompanha aí. É isso aí, falou, até mais, valeu.